Muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e que Ele abençoe também a toda a sua família. Essa é a vontade dEle. A vontade de Deus é que você tenha uma vida de qualidade. Jesus disse que veio para trazer vida e vida com abundância. E essa vida com abundância é uma vida de paz, é uma vida de alegria, é uma vida em que você possa ver uma família abençoada, em que você tenha saúde, que você tenha prosperidade e tudo mais que você necessita. Nós vamos mostrar no programa de hoje, como temos feito em todos os nossos programas, histórias de pessoas que venceram. Venceram a depressão, venceram outras doenças, venceram problemas espirituais, venceram problemas familiares e hoje tem uma vida de paz, tem uma vida feliz, tem uma vida abençoada. Daqui a pouco você vai conhecer a história da senhora Esmeralda, que está aqui no programa, que sofreu com depressão. Uma depressão que começou já na infância com os maus tratos que sofreu. Você vai conhecer também outras histórias de pessoas que também viveram depressivas, pessoas que tentaram suicídio, pessoas que tinham doenças que para a medicina não tinha cura. Através da fé, elas foram curadas, foram libertas, foram abençoadas. O tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus que curou no passado continua a curar nos dias de hoje. Os milagres que aconteceram no passado continuam a acontecer nos dias de hoje. E nós vamos provar isso para você. Nós vamos provar aqui no programa, provar com depoimentos, vamos provar com testemunhos de que o tempo dos milagres não passou. Você pode alcançar a saúde, a cura, o milagre, a libertação. Você pode ficar livre de toda dor, de todo sofrimento que tem atormentado a sua vida. Caso você queira entrar em contato conosco, nós temos a nossa equipe atendendo a todas as pessoas, todas as chamadas. Quando você pega o telefone e liga para o número que aparece na sua TV, que é o 21 836 8008, a sua chamada vai chegar à nossa central de atendimento, onde temos os pastores que estão ali prontos para receber a sua chamada. Eu quero colocar à disposição de todos os aflitos, aqueles que precisam conversar, desabafar, não apenas ligar para pedir uma oração, não, mas muito mais do que isso, aqueles que precisam de uma palavra, de um aconselhamento, você que está agora desesperado e já não sabe mais o que fazer. Ao final do programa, teremos o momento da oração, mas já nesse momento, você se encontra atormentado, você se encontra desesperado e precisa de socorro, precisa de ajuda. Então você pode ligar agora mesmo para o nosso programa. Estamos em direto exatamente para ajudar a todos que precisam, tá certo? Nós temos também o nosso número de WhatsApp. Caso você queira mandar uma mensagem, é o 91 861 7038. Quem quiser mandar mensagem, pedir um conselho, uma palavra, uma orientação, é só enviar sua mensagem agora mesmo. Veja essa matéria que vamos colocar, que fala sobre pensamentos, os pensamentos de um depressivo. O que passa pela cabeça de uma pessoa que se sente uma pessoa depressiva? Bom, algumas coisas são muito fáceis de entender. O depressivo se sente culpado. Ele se sente inerte, ele fica inerte diante de tudo, das situações, ele sente um fardo pesado, ele pensa que ele é um peso até mesmo para a própria família, que ele está a prejudicar a sua família, os seus amigos. Então aí vem pensamentos de dar cabo da própria vida. Veja essa matéria.
É muitas vezes comparada à tristeza, mas apesar de ser um estado comum em quem sofre de depressão, ser triste não significa ser depressivo. Não ter reação, não sentir a dor de uma perda, aliás, não ter qualquer sentimento que não seja uma culpa profunda. Isto sim pode ser encarado como depressão, sobretudo se durar muito tempo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão atinge cerca de 350 milhões de pessoas e é responsável por 2/3 dos suicídios registados anualmente. É uma das doenças mais incapacitantes do mundo, que leva a faltas ao trabalho, à diminuição da produtividade dos trabalhadores, perdas para as empresas que são tantas que chegam a ter um impacto económico que somente na Europa atinge os 92 mil milhões de euros. Os dados são da Eutimia, Aliança Europeia contra a Depressão. A frase é de Ulrich Hegel, presidente da Aliança Europeia contra a Depressão, e serve para mostrar o quão complexa é esta doença mental. Ao contrário do que popularmente se pensa, não são apenas situações negativas que podem despoltar a depressão, nem é por elas existirem que uma pessoa fica automaticamente depressiva. Para o responsável, a doença vai muito além de momentos maus. A pessoa sente-se culpada por tudo. Pela ausência dos filhos, pela perda de um trabalho, por ir de férias, por perder alguém, até ao ponto em que a culpa é o único sentimento que realmente tem. Em termos técnicos, é a sensação de não sentir nada, um estado específico onde não existe qualquer tipo de sentimentos, nem de raiva, nem de alegria, como se o depressivo estivesse morto por dentro. Aliás, o estado de apatia em pessoas depressivas é de tal forma visível que é normal, numa conversa, não existir qualquer expressão corporal. Mas até que seja determinada a depressão, é necessário que estes sintomas persistam durante mais de 2 semanas. Desespero, tristeza, não são sinónimos de depressão, mas repetidos e a longo prazo podem ser sintomas desta doença, tal como a falta de energia, a sonolência, a incapacidade de sentir prazer mesmo nas coisas mais felizes e, claro, distúrbios de processos cerebrais. Quem tem depressão vive num estado terrível, onde pensa que já não há qualquer solução. Não se pensa que é apenas um mau episódio e que amanhã tudo estará melhor. Para os depressivos, não há escape, não há esperança, não há nada. Daí existirem tantos casos que acabam em suicídio. A depressão, aliás, é a maior causa de suicídios no mundo, pela falta de outra opção, pelos sentimentos constantes de inutilidade e de culpa que inundam 24 horas por dia os pensamentos dos depressivos. Se você tem depressão ou tem um familiar com depressão, você entende bem o que é isso. Você sabe o mal que a depressão causa para o ser humano. Essa matéria aí mostrou isso, não é? Exatamente o que se passa na vida de um depressivo. Veja só essa história que vamos colocar agora na programação. Queria que você acompanhasse com bastante atenção. Pode ser que o que aconteceu com essa senhora seja exatamente o que está acontecendo agora na sua vida. Veja a história dela. O meu nome é Matilde Prazeres. Eu comecei a sofrer agora refletindo em adulta, não é? Que desde criança. A minha mãe era uma pessoa muito deprimida, portanto, além de eu ter problemas também de saúde, de ter tido problemas desde pequenina, eu tive dificuldade logo em andar, porque tinha problemas nos pés, comecei a usar botas ortopédicas, palmilhas de aço, desde de bebê, praticamente, 1 ano e meio, 2 anos. Mais tarde, na adolescência, na coluna, com muitas dores na coluna, andei com um colete que me feria as axilas, não podia usar a roupa que gostaria porque o colete era especial para as dores. E depois a minha mãe, pronto, embora tivéssemos um lar onde não nos faltava nada a nível financeiro, a minha mãe era uma pessoa muito deprimida. Muito triste, chorava muito, tinha muita tristeza, muito vazio e começou, portanto,
eu comecei a viver nesse ambiente de tristeza. A minha mãe era uma pessoa muito triste, muito deprimida. Tinha duas facetas, era muito ativa a nível profissional e a nível de trabalho, muito ativa, mas depois era uma pessoa muito deprimida. Chorava muito, andou anos e anos com depressão. E pronto, depois acabou mesmo por tentativas de suicídio e eu vivi nesse ambiente. Já uma tia dela também teve tentativas de suicídio e cometeu o suicídio, portanto, eu estranhava muito. Em adolescente, que nós temos muita garra para viver, como é que a minha mãe, tendo tudo, entre aspas, né, a nível financeiro, tendo uma boa vida, um casamento equilibrado, com o meu pai uma boa pessoa, e porque é que a minha mãe era tão triste? E isso foi afetando, portanto, ao longo do tempo. A minha mãe acabou mesmo por se suicidar. Mais tarde, portanto, encontrei o que veio a ser o meu marido, que tive quase 20 anos casada, que também foi um casamento muito sofrido. Daí só o que veio de bom foi uma filha. Pouco tempo após da minha filha ter nascido, eu comecei a ter problemas hormonais. Tive um quisto grande no ovário, tinha ela 2, 3 anos. Depois comecei a ter problemas no útero, com hemorragias, comecei a ficar muito enfraquecida, que tinha 6, 7 miomas na altura, e depois, portanto, o ginecologista recomendou-me fazer um tratamento para secarem os miomas. Só que enganaram-se na farmácia do hospital e deram-me uma injeção para o cancro da próstata dos homens. Então aí foi uma fase também muito difícil para mim. Tive que retirar o útero, isso também abalou a nível do casamento, porque eu sentia-me menos mulher. E a partir daí também foi na fase praticamente que a minha mãe se tinha suicidado. Quando a minha mãe se suicidou, deixou uma carta de despedida. E eu sofri também muito essa situação, porque eu guardei até hoje essa carta. A minha mãe achava que era um peso para quem estava cá, que achava que eu não merecia o sofrimento que ela causava pela tristeza que ela tinha. E eu comecei a ter a mesma sensação de peso, de que estava a ser um estorvo para as pessoas, a ser um grande peso para os familiares mais próximos. E a carta realmente foi muito doloroso para mim muitos anos, porque eu constantemente chorava muito e verificava o conteúdo da carta. A minha vida a nível financeiro, que eu também fui sempre muito lutadora para trabalhar, tirei um curso de estética, portanto sou terapeuta de estética há 30 anos, lutei sempre muito com um sonho de ter um espaço profissional e depois comecei a enfraquecer, que já tinha conquistado na altura um centro de estética, perfumaria, cabeleireiro, um ginásio. Eu tinha muita força para trabalhar e comecei a desistir um pouco de mim, a enfraquecer, tanto a nível profissional como não dormia também. Isso começou-me a desgastar ao longo dos anos, portanto comecei a ter muita dificuldade em dormir, principalmente quando a minha mãe cometeu o suicídio. E então aí, portanto, começou o meu fundozinho do poço. E depois tive um casamento fracassado, muitos anos de sofrimento. Eu levei 4 anos ainda a lutar sozinha aqui, em Beja. Mas depois, começou a afundar-se a minha parte profissional, porque eu não estava emocionalmente bem e não me sentia bem, tinha um vazio muito grande interior, muita tristeza, não era fácil ir com o barco para a frente. Então fechei o meu centro de estética, o meu espaço de trabalho, que era uma luta de muitos anos e um sonho muito grande que eu tinha, fechei e aluguei uma clínica dentária, mas que não correu bem, ao fim de pouco tempo não correu bem, e eu fechei, desanimei, tinha lojas alugadas também, começaram a não me pagar as rendas, comecei a ter problemas financeiros, então eu pensei, vou para a Suíça, trabalho 2, 3 anos e possivelmente tenho uma aposentadoria melhor, porque lá ganha-se melhor, e então foi o meu objetivo. Só que esse objetivo não foi assim, não foi concretizado, porque eu cheguei à Suíça e tudo piorou. Porque, além dos problemas que eu já tinha, a mochila ia carregada de problemas nas costas, ainda enfrentei outros. A língua, a barreira da língua, que não é fácil, o enfrentar, eu que tinha trabalhado sempre, a vida inteira por conta própria, cheguei lá e não tinha o trabalho na minha área porque não sabia o alemão, não sabia a língua. Comecei a enfrentar outras barreiras, a saudade da minha filha, a saudade da minha casa, do meu pai, do meu neto, pronto, a saudade da família, das minhas raízes. Mas depois, graças a Deus, portanto, eu encontrei a Igreja Universal do Reino de Deus através de uma colega de trabalho e a minha vida começou a mudar aí.
principalmente com uma paz interior que eu há muito tempo não sentia. Essa noite eu tive melhor, dormi melhor e isso depois foi um progresso. Eu comecei a adormecer no sofá, coisa que eu não tomava 2, 3 comprimidos para dormir, eu não dormia e eu comecei a adormecer no sofá e isso despertou-me, portanto, digo, Deus já está atuando um pouco na minha vida. Eu ouvia pessoas a comentarem a data de receber o Espírito Santo, que eu precisava de receber essa dádiva, essa bênção de Deus. Eu, como sou uma pessoa comunicativa, portanto, comecei depois a procurar informação, a procurar ajuda das pessoas que estavam na obra de Deus, na Igreja Universal, e tudo mudou. Portanto, o vazio, a tristeza, a falta de forças, isso tudo desapareceu. Portanto, o Espírito Santo é o que preenche isso. Eu hoje entendo que é essa força de todo o dia me levantar e acreditar que Deus está comigo, que Deus vai me dar forças para trabalhar, para agir na família, para ajudar quem precisa. Eu hoje consigo, eu não conseguia trabalhar 2 horas e sem medicação e eu hoje trabalho 10, 12 horas, levanto-me às 6 da manhã, começo a trabalhar e tenho muita força e tenho muitos projetos a nível profissional, a nível familiar, tenho muitos projetos e ainda há pouco tempo abri uma empresa, uma clínica médica, eu agora trabalho com cerca de 20 médicos. E essa força só o Espírito Santo dá, só Deus consegue dar essa força que eu não tinha. E a alegria, e a paz interior, tudo eu tenho a certeza quando me levanto que vai tudo dar certo. Deus está comigo. A Igreja Universal para mim foi a maior bênção que eu recebi nos últimos anos. Portanto, onde é uma escola, não é uma igreja, é uma escola para mim. É uma escola onde eu aprendo a ser uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma profissional melhor, onde eu tudo o que faço eu valorizo e é isso que me fortalece e é isso que, portanto, Deus está vivo, Deus está presente e lá eu entendo que a minha fé é fortalecida quando eu exercito e quando eu entro em ação com essa fé, que é uma fé que tem que ser exercitada, uma fé de um Deus vivo diária, que eu uso a minha fé, eu comecei a aprender a usar a minha fé. Todas as pessoas, e eu também dizia que tinha fé, mas era uma fé que não estava ativa. E hoje eu tenho uma fé que move montanhas e galáxias. Você viu a história dessa senhora, a senhora Matilde. Você observou que ela, o que acontecia com a mãe, passou para ela. A mãe cometeu suicídio, mas antes escreveu uma carta. Deixou uma carta para a família, uma carta de despedida. E assim vem acontecendo com muita gente. Você já pensou em deixar uma carta, escrever uma carta para a sua família se despedindo e dizer, você pensou em colocar naquela carta o porquê de tentar o suicídio. Então, várias vezes você chegou a projetar, a pensar uma maneira de dar cabo da própria vida. Não faça isso. Tire esses pensamentos da sua cabeça, porque tem jeito para a sua vida, tem solução. Não aceite mais esses pensamentos de que está tudo perdido, de que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Claro que tem solução. Teve solução para essa senhora, a senhora Matilde, teve solução para ela. Se teve jeito para ela, vai ter jeito também para a senhora. Tem jeito para o senhor. Há muito tempo que o senhor vem sofrendo com essa depressão, foi traído, perdeu tudo, perdeu sua empresa, perdeu amigos, aliás, não eram amigos, porque se fossem amigos, teriam permanecido. Eles se foram porque não eram amigos. Mas o facto é que hoje a sua vida está indo de mal a pior. Mas isso pode mudar. Nós temos mostrado aqui, através dos relatos, que tem jeito, que tem solução. Sua vida pode mudar, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar essa situação. Entre em contato conosco agora mesmo. A nossa equipe está a atender as pessoas. Você pode ligar agora para o número que aparece aí na sua TV. Os pastores estão prestando auxílio, o socorro, o atendimento. O pastor Jonas está, inclusive, ali agora com pedidos de ajuda, né, pastor Jonas? Bom dia. Bom dia, bispo. É verdade, bispo. Muitas pessoas precisando de ajuda, precisando se levantar. O senhor falava há pouco de pessoas que ficam sem amigos, que não eram verdadeiros amigos. Eu tenho aqui a senhora Natália, que pediu ajuda, pediu orientação,
porque ela tem enfrentado muitos problemas dentro de casa, problemas familiares e problemas interiores. O senhor sabe que, às vezes, a pessoa ela não consegue resolver um problema e isso acarreta outras situações que a fazem se fechar sobre si mesma e vivem no profundo poço da depressão. Temos aqui a senhora Luísa, que fala de Braga, com muitos problemas, dificuldades financeiras, que tem lhe cansado o coração, pesado a alma, mas também já foi devidamente orientada. E também temos a senhora Estela, de Baixa da Banheira, com problemas de saúde, que também já foi devidamente orientada e vai se levantar. Estamos aqui para isso, para lhe ajudar a se levantar. Você não quer somente uma oração, como o Bispo Domingos acabou de precisar, você quer se levantar. Nosso trabalho aqui, nossa orientação aqui é para que você se levante, tenha de novo ânimo, consiga transformar essa situação e voltar a ter paz. Por isso nós estamos aqui, 218-368-008, e nós vamos orientar você também. Bispo. Muito bem, mande sua mensagem também pelo nosso WhatsApp. O número também aparece aí, é o 918617038. Pastor Pedro vai agora responder a mensagem de um amigo que também mandou a sua mensagem aqui para o programa. Pastor Pedro, bom dia. Bom dia, bispo, bom dia a todos. Ele diz assim: não quero me identificar, mas preciso de ajuda. Algo estranho aconteceu. Encontrei algo estranho na minha porta, acho que era um trabalho de bruxaria. Nunca acreditei nessas coisas, mas o que é certo é que depois desse dia tudo começou a dar errado na minha vida. Comecei a sentir uma vontade muito grande de beber e não consigo parar. Devido a isso, a minha filha deixou de me falar porque comecei a ser muito agressivo com a minha família. Bebo muito todos os dias e depois não me controlo mais. Nunca fui assim. Vejo a tristeza no rosto da minha esposa e por mais que me peça para parar, não consigo. Podem orar por mim? Nós vamos orar por você, mas mais do que isso, a ação da sua fé será necessária. Você acabou de acompanhar esse testemunho maravilhoso desta senhora lá de Beja, que ela também era vítima de uma maldição. O mesmo espírito que havia levado a mãe dela aquele ato já estava agindo na vida dela. Não é coincidência você ter encontrado esse trabalho de bruxaria e as coisas começarem a dar errado na sua vida. Você precisa de uma libertação. Hoje mesmo, amanhã, ou neste domingo na concentração de fé e milagres, nos procure pessoalmente, porque assim como o mal entrou e tudo começou a dar errado, nós vamos arrancar este mal pela autoridade que Deus nos deu e as coisas que têm dado errado vão começar a dar certo. E você vai ter forças. Você disse que não consegue, mas aquilo que você não tem conseguido sozinho, você vai conseguir através da sua fé. Então, não se entregue, não deixe a sua família ser destruída, não permita que as coisas continuem a dar errado. Não era para estar assim, mas realmente a ação do mal tem estado na sua vida, você já está nas nossas orações e eu fico aguardando então você a nos procurar. Há muitas pessoas como esse amigo que é vítima de bruxaria. Muita gente mesmo. Inclusive eu quero até dizer aqui o seguinte, na Universal, aliás, a Universal é a única igreja que realmente combate essas coisas, não é? Há casos, por exemplo, até de outras igrejas, que quando acontecem esses casos, eles dizem assim, olha, vai lá na Universal que lá resolve. Às vezes até casos de médicos, quando o médico vê que o problema do paciente não tem nada para a medicina tratar, que é uma coisa espiritual, tem médicos que falam, olha, esse problema aí só resolve lá na Universal. Lá eles tiram essas coisas ruins das pessoas. E tiramos mesmo, tiramos. Você pode chegar sexta-feira a uma Universal, você que é vítima de inveja, e olha o que tem de gente invejada. Você sabia que tem pessoas que perderam tudo por causa da inveja? Casamento, família, perderam tudo. A inveja é uma praga, a inveja é pior do que qualquer bruxaria que possa ser feita. Então, muitos são vítimas de maldições, muitos são vítimas de trabalhos, de rituais, e você precisa de uma proteção. Sexta-feira é o dia que nós temos a libertação espiritual em todos os templos da Universal. Em todos os templos. O nosso templo maior, nós temos toda sexta-feira, o dia inteiro, reuniões de libertação. Eu faço a reunião do meio-dia, que é para as pessoas que sofrem com depressão. Nós temos o pastor
Israel, que é especialista também nessa questão espiritual. Ele faz um tratamento muito forte à tarde, 3 horas, e também à noite, às 21 horas. E muitas pessoas têm chegado a essas reuniões para serem libertas de forças espirituais do mal. Então você que está aí do outro lado, a acompanhar o programa, que está com a sua vida amarrada, já não sabe mais o que fazer, caminhos trancados, você se sente uma pessoa azarada, né? Azarada mesmo, sua vida amarrada, as coisas não andam. Então nesta sexta-feira, procure o Universal, porque nós temos trabalhado com toda a força para ajudar as pessoas. Você vai ser ajudado, você vai sair dessa amarração da sua vida, tá certo? Inclusive, nesta sexta-feira, quero mandar um abraço para todo o povo de Portimão. Nós estaremos aí na Noite do Basta. Vai ser uma reunião muito forte, uma reunião de libertação espiritual, e eu quero fazer esse convite aos amigos aí de Portimão e do Algarve, de um modo geral. Nós vamos fazer essa Noite do Basta para ajudar as pessoas que já não aguentam mais o sofrimento, já não aguentam mais viver do jeito que estão vivendo. Então, você que é católico, espírita, evangélico, de qualquer credo religioso, nós queremos convidar todos vocês para desamarrar a sua vida, para sair essa amarração dos seus caminhos, esse mal que cerca a sua vida, que não deixa você para frente, que não deixa as coisas acontecerem. Aí em Portimão, nesta sexta-feira, 8 da noite, essa reunião especial, conforme eu disse, vou colocar essa matéria, essa chamada que fala dessa noite especial. Ao que é que você já disse basta na sua vida? Todos temos o poder do basta dentro de nós, mas cercado de problemas, há quem tenha metido um basta de forma errada. A cometer loucuras, a virar as costas, a ignorar e até mesmo a chorar pelas perdas e angústias. Mas também há quem tenha alcançado milagres extraordinários com um basta, o verdadeiro e o capaz de liquidar todos os conflitos e dificuldades. O dia do basta. Nesta próxima sexta-feira, dia 5 de abril, às 20 horas, com a presença especial do Bispo Domingos Siqueira, participe num momento inigualável. O dia em que irá colocar um basta, dizer um adeus e eliminar todas as suas aflições. Dia 5 de abril, às 20 horas, na Universal de Portimão, no Largo Gilianes, lote A, próxima à estação de comboios de Portimão. Nós estaremos juntos com todos vocês, então, nesta sexta-feira aí em Portimão, tá bom? Então, até lá, e eu tenho certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Bem, a senhora Esmeralda está conosco aqui no programa e ela também ficou livre do sofrimento, ficou livre da depressão, né, senhora Esmeralda? Sim, pastor. Tudo bem com a senhora? Bem, hoje está bem, mas esteve bastante mal. Bastante mal. A senhora sofreu Sim. com depressão quanto tempo? Portanto, eu comecei a ter depressão depois de casar. Casei, o meu marido bebia muito e maltratava-me em casa. Depois ele faleceu e o meu filho entrou dos caminhos da droga. Entrou dos caminhos da droga, eu não podia ver aquilo, chorava muito, sentia-me, sentia-me desprezada e comecei a ter depressão. Comecei a tomar comprimidos para me matar, porque achava que a minha vida não tinha razão de viver, não tinha nada da vida, e então tomei comprimidos. A senhora, naquela altura, chegou a procurar um médico para ver esse problema de depressão? Sim, bispo, sim. Eu procurei os médicos. Geralmente andava sempre a caminhos médicos, porque sentia mal e ia ao médico. Tomava muitos remédios? Sim, comprimidos para dormir, que não dormia, comprimidos para os nervos. E então veio uma vida muito, muito perturbada. Pois também, espiritualmente, também sentia coisas em casa, barulhos, sentia, às vezes estava deitada e sentia um peso em cima de mim, e eu queria
gritar ou coisa, não conseguia, que aquele peso era um peso que sentia vir para mim acima e ficar aqui em cima do meu peito. Ia querer respirar e não conseguia. Pronto, foi uma vida muito, muito triste. Os pensamentos de morrer. Sim, pastor. Tive muitos pensamentos de morrer, derivado depois ao meu filho da droga. Comecei a ter pensamentos de me deitar do metro, que ia trabalhar para Lisboa, e pronto, tinha aquela coisa de me deitar para debaixo do metro. Chegou a tentar o suicídio? Sim, bispo, com os comprimidos também tentei o suicídio, com os comprimidos. Tomou vários comprimidos? Sim, sim, sim. Portanto, tive que ir para o hospital para fazerem uma lavagem ao estômago. A senhora tentou suicídio quantas vezes? Pronto, tentei só essa vez, mas depois tinha os pensamentos para me suicidar. Sim. Família destruída, não é? Sim, casamento não ia bem. O meu casamento destruído, porque ele bebia muito e maltratava-me. Os meus filhos a verem aquilo, o pai a bater-me todos os dias, chegava bêbado da casa, batia-me. E pronto, ele depois morreu com uma cirrose e eu tive que olhar para os meus filhos. Tive que olhar para os meus filhos sendo pai e mãe. Quer dizer que seu marido era alcoólico? Sim, sim. E ele morreu com cirrose? Com cirrose. Com que idade? Foi fazer 42 anos à cova. Muito novo, né? Sim, sim. Morreu aos 42? Aos 42 anos. Morreu muito jovem. Sim, sim. Mas a bebida acabou com ele, o álcool acabou com ele? Sim, foi a bebida que acabou com ele. Me diga uma coisa, senhora Esmeralda, quem falou da Universal para a senhora? Foi uma colega minha do trabalho que me falou. Via-me que andava sempre triste, sempre com dor de cabeça, sempre a chorar. E ela disse-me, Esmeralda, se fosse a ti, a Igreja Universal, que pronto, para te sentires melhor, e vais lá. E então assim foi, bispo. Eu fui à igreja, do primeiro dia que eu fui à igreja, pronto, senti uma paz muito grande em mim. E eu dizia assim, meu Deus, era isto que eu queria da minha vida, porque eu corria tudo, ia à bruxa, ia a tudo, e nada me fazia bem. E quando cheguei ali, pronto, senti uma força muito grande ali da igreja. É claro, depois comecei a andar, a frequentar a igreja, consegui ajudar o meu filho libertou-se das drogas. A senhora se libertou da depressão? Sim. Os pensamentos de morrer acabaram? Sim. Depois a senhora foi ajudar o filho? E depois fui ajudar o meu filho. Comecei a fazer as correntes para o meu filho, para salvar o meu filho. E pronto, sentia muito bem da igreja, já há bastantes anos que ando. Como é que está a vida da senhora? Graças a Deus está bem, pastor. Ai, desculpe. Como é que está a sua família, seu filho? A minha família está bem, graças a Deus. O meu filho está bem, trabalha, é um homem trabalhador, tem as suas coisas, tem 2 meninas e tudo bem. Meus filhos, outros também, são empresários e estão bem, graças a Deus. A senhora livre da depressão, tem paz? Sim. Eu não dormia e durmo, pronto, eu sinto mais alegre, que não tinha alegria nenhuma, chorava muito. Para mim, não tinha sentido a vida. Mas hoje, graças a Deus, libertei-me disso tudo. Muito bem. Daquele peso que sentia em cima de mim e tudo, libertei-me disso tudo. Completamente livre? Sim, bispo. Isso pode acontecer também na sua vida. Você pode ficar livre de todo o sofrimento que há anos vem te afetando. Mas talvez você diga assim, mas na Igreja Universal eu não coloco os meus pés. A Wanda pensava dessa forma também. Ela tinha raiva, ela tinha preconceito contra a Igreja Universal, chamava os pastores de cambada de ladrões, não é? Mas ela estava com a vida repleta de problemas, cheia de problemas. Então, um dia ela viu que não tinha outra maneira de resolver a sua situação. Ela entrou na Universal. Você vai saber o que aconteceu na vida dela. Vamos ver.
Eu cresci na Igreja Católica e lá eu sempre fui ensinada, sempre ouvi desde pequena que era a única igreja criada realmente por Deus e que tudo o que saísse daquilo era uma seita, era criado para tirar os filhos de Deus. Então houve uma altura em que realmente, porque nós estávamos lá e a vida não melhorava, e eu e os meus pais, principalmente a minha mãe, ela acabou por ir para a Igreja Universal e ela me chegou a chamar. E eu dizia mesmo que nem morta lá punha os pés, porque aquilo que me tinha sido ensinado é que aquela era a única igreja certa, tudo que fosse para além disso estaria exatamente errado. E eu disse mesmo, tu estás nessa igreja de ladrões, é para aí que tu me queres levar? Nem que me pagassem, eu ia entrar aí, nessa igreja de gente louca. Se tu queres, a escolha é tua, mas eu não ponho aí os meus pés. Era assim que eu pensava, era assim que eu imaginava, mas a realidade é que as coisas não estavam a evoluir. Eu já estava num relacionamento e aí começou a piorar. A pessoa, ela começou-me a trair constantemente, começou-me a maltratar. O meu pai, naquela fase, começou a ficar pior. O álcool começou completamente a controlar, ao ponto de nós termos de ir buscar, porque a polícia prender ele por causa do álcool, e termos de ir buscar, porque senão ele ia passar a noite na prisão. E eu estava tão revoltada que eu era a primeira a dizer à minha mãe, deixa ele ser preso porque ele tem que aprender. Houve muitos casos, vários casos de situações na minha família de abuso, de tentativas de abuso e de abuso mesmo sexual para menores. E houve uma pessoa repetitivamente tentou para comigo. Isso criou mais revolta. Pessoas que se diziam santinhas, como era ensinado na Católica, que as pessoas, por estarem numa igreja, iriam ter que ser perfeitas, era totalmente o oposto, totalmente o contrário. As pessoas se diziam, mas não era o que eram. Então eu vivia para carregar uma dor. E foi nesses pesos que eu acabei por me começar realmente a envolver com álcool. Se o meu pai bebe, por que é que eu não bebo? Eu não quero saber se ele o faz, se ele não faz. Não, eu vou fazer, eu tenho o mesmo direito. Eu comecei a beber ao ponto de beber 2 litrosas, cervejas de litro e mais, sozinha, e eu não ficar bêbada. Eu já bebia completamente sem ter controle. Até já ia para zonas fechadas, prontos, de droga, onde faziam tráfico, e eu ficava lá noites inteiras. E eu pensava, eu não existo, eu sou um pecado de carne que aqui estou para fazer pessoas felizes, porque eu enfrentava as pessoas, eu sorria, eu fazia toda a gente ser feliz. Eu era a primeira a dizer, vamos sair, vamos dançar a noite inteira, vamos curtir. Quando o álcool começava a assentar, eu parava e às vezes eu só chorava. Eu lembro de algumas festas em que às vezes iam dar comigo, fugida, num canto de uma casa escura, sozinha, em que eu estava ali sozinha a chorar e me perguntavam, o que tu tens? Eu nada. Eu fui sair uma noite e quando voltei para casa, lembro que passei a noite inteira a chorar. E quando eu acordei pela manhã, levantei-me e no momento em que eu me levantei, eu tive uma dor na coluna, do nada, e eu fiquei quase sem andar. A minha mãe, pronto, me levou aos médicos, fiz um monte de exames, um monte de análises, um monte de coisas. E o médico me me acompanhou desde pequena, porque eu sempre tive várias doenças. E ele me disse, eu não sei mais o que te fazer. E naquele momento, quando eu voltei para casa, a minha mãe me disse assim, no outro dia de manhã, perfeitamente, era num sábado de manhã, ela me acordou e disse, tu vens comigo na igreja. E eu, o quê? Tu estás louca? Achas que eu vou meter os pés naquela porcaria? E eu toda torcida, sem andar, vazia, com pensamentos de que não valia mais a pena viver, completamente viciada, dependente do mundo. Naquela altura até estava desempregada. Eu estava podre. Eu me sentia podre. E mesmo assim o orgulho, eu dizia para a minha mãe, tu achas que eu vou? Tu achas que eu vou para aí? E ela disse, não, tu vais e é mesmo. Então eu fui. E logo quando eu cheguei na Igreja Universal, eu fui muito bem recebida. Me deram muita atenção. Eu recebi o que eu mais precisava na altura, foi uma oração sincera. E eu me senti melhor. Aquela jovem que foi no sábado de manhã, que ia toda dorida, quando saiu de lá, já conseguia andar. E então eu decidi ir à tarde, onde até era a Força Jovem no sábado à tarde,
E eu fui sozinha, eu fui convidada logo no sábado de manhã por uma jovem que lá estava, e eu voltei à tarde sozinha, devagarinho, já conseguia conduzir, que era a coisa que eu mais queria, eu não conseguia, que eu estava impossibilitada. E quando eu voltei à tarde, no Força Jovem, voltei a receber a atenção, voltei a receber a oração, e ali tudo mudou, porque eu já consegui, aquela jovem que nem conseguia andar, só num dia, para além de andar, eu já corria, eu já saltava, eu já sorria. Naquele dia eu tive que reconhecer que eu era orgulhosa e a Igreja Universal tinha muito mais para me dar do que algum dia qualquer outro sítio me pudesse ser dado, porque me foi apresentada toda a vida uma letra, e na Igreja Universal eu percebi que havia Espírito, a presença de Deus, Ele está vivo e está aqui, e eu comecei a conhecer esse Deus. A partir do momento em que eu comecei a aprender a viver o que a Igreja Universal ensina, então eu percebi que tudo aquilo que eu tinha, a imagem que eu tinha, eu estava errada. Toda a minha vida eu vivia errada. Se nós deixarmos de ser orgulhosos, nós deixarmos de pensar que nós é que sabemos, porque toda a vida nos foi ensinada assim, que se calhar a outra pessoa tem que ter razão. Porque assim como eu estou a dar o meu testemunho, muitas outras pessoas já deram. Então é isso que eu percebi, tipo, porquê que está aqui mais gente? Será que estas pessoas também estão a ser enganadas? E aí eu percebi que não. Porque aquilo que eu estava a ver mudado em mim também tinha feito mudanças em outras pessoas. Eu comecei a ouvir testemunhos de pessoas ali ao meu lado. Então, esse Deus existe. É essa a diferença que a Igreja Universal mostrou para mim. Ele está vivo, Ele está aqui. E assim como Ele fez um milagre comigo naquele dia, mesmo eu indo lá só para obedecer à minha mãe, mesmo eu estou teimosa, eu não querendo acreditar no que na igreja poderia fazer por mim, Deus foi misericordioso. Ele chegou lá e me ajudou. Ele me levantou. Ao ponto que um médico cuidava de mim desde sempre, ele me dizia que não sabia o que fazer comigo. Mas isto tudo porquê? Porque Deus pode, e a Igreja Universal apresenta realmente essa diferença, apresenta o impossível. O que é impossível pode ser possível. Eu comecei a perder a vontade de ter aqueles vícios. E aos poucos eu fui ganhando nojo. A nível familiar, totalmente diferente. A minha mãe é própria a dizer que foi o maior testemunho que ela viu em mim, foi a questão da familiar, porque eu batia de frente com o meu pai. Era muito feio mesmo. E hoje não. Hoje eu não consigo chegar a casa sem dar 2 beijinhos ao pai, 2 beijinhos à mãe. E sempre o cuidado, já temos conversas. A nível profissional estou realizada. O maior conselho que eu tenho para quem pensa como eu pensava, que nem morto eu meto os pés naquela igreja, é que seja humilde e que pense, ok, vou tentar. Vou disposto a tentar. Porque não vale a pena chegar ao ponto que eu cheguei. Mas pensar, não, ok, eu vou tentar. Eu vou na Igreja Universal e eu vou tentar. Não tenho nada a perder. Aos domingos, uma reunião especial tem atraído milhares de pessoas que priorizam Deus na sua vida. Uma reunião de renovação interior, onde são feitas 7 orações para todas as áreas da sua vida. Oração pela saúde. Então receba a cura agora. Receba a sua libertação agora. Sejam todos curados. Sejam todos livres da depressão. Oração pela vida profissional e financeira. Sejam as suas mãos benditas e abençoadas. Seja o seu trabalho abençoado por Deus. Que nada lhes falte, mas que eles tenham o melhor desta terra. Pela libertação espiritual. Seja livre dos pensamentos de morte, esse pensamento de dar cabo da própria vida, de se matar. Seja livre desse mal agora. Seja livre das dores da alma. Oração por todos os casais e pela união familiar. Ele guardará o seu lar, protegerá a sua família. Ele libertará os seus filhos,
libertará a sua casa, libertará de todo o sofrimento. Ele liberta agora, Ele faz isso agora. Para que haja transformação interior. Não importa o seu passado, não importa. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Está sentado à direita do Pai e Ele intercede por todos que se voltam para Ele. E principalmente para o batismo com o Espírito Santo. Receba a glória, a plenitude do nosso Senhor, a plenitude do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Sejam cheios do Espírito Santo aí agora. Para que você tenha uma vida plena em todos os sentidos e para que guarde o mais importante, a sua salvação. Na concentração de fé e milagres, estas pessoas recebem uma força sobrenatural pelo ouvir e praticar dos ensinamentos e orações aqui realizados numa palestra motivacional de instrução e de louvor a Deus. Concentração de fé e milagres, todos os domingos, às 9h30 no Templo Maior. Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Essa concentração de fé e milagres tem atraído multidões, pessoas que têm vindo de toda parte para serem livres, para serem libertas, para serem curadas, abençoadas. São 7 orações: cura, libertação, prosperidade, família, vida sentimental, encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. 7 orações para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Traga uma garrafa com água, uma garrafinha com água, porque nós temos feito o tratamento com as águas consagradas. As pessoas participam, recebem na mesma hora as orações e são curadas. Você viu há pouco o testemunho da Wanda, viu o que Deus fez na vida dela. Ela tinha preconceitos, tinha raiva da Universal, mas olha só a transformação que ela alcançou. Você talvez já tenha visto tantas matérias a falar mal da Universal, mas eu pergunto a você, essas mesmas pessoas ou mídias, programas que falam mal da Universal, fazem alguma coisa pela sua vida, te ajudam de alguma forma, pagam suas contas, ajudam você? Não ajudam, não fazem nada. E nós temos estado todos os dias a ajudar as pessoas aflitas, sofridas, e elas têm mudado de vida. E só tem um jeito de você saber se nós somos mentirosos ou não. É você chegar a uma Universal. Vá lá, assista uma reunião, você não precisa se identificar, chega lá, assiste o culto e verifica. Se você perceber ali que somos realmente enganadores, então você diga, olha, não piso os meus pés mais aqui. Fui lá, observei e são um bando de mentirosos. Mas é preciso que você veja com seus próprios olhos e ouça com seus próprios ouvidos. Não coma pelas mãos dos outros. Você é uma pessoa inteligente. Não deixa ninguém fazer a sua cabeça, não. Não deixa ninguém pensar por você. Não deixa ninguém tirar conclusões por você. Não deixa ninguém fazer a sua cabeça e dizer para você o que é certo e o que é errado. Quem está com a razão e quem está mentindo. Porque pessoas que fazem isso, elas não conseguem dar conta nem da própria vida, mas querem julgar o mundo. Então, faça você mesmo, o teste. Você mesmo deve procurar, você mesmo deve ver. Se você chegar a uma Universal, participar de uma reunião e você tirar uma conclusão, chegar a uma conclusão que realmente somos enganadores, mentirosos, então você fala, olha, eu fui lá, eles são realmente enganadores, mentirosos e não piso os meus pés mais. Faça isso. Faça isso. Isso é justo, não é? É o correto, não é? Isso é o correto. Nós damos o nosso rosto aqui, nós colocamos o nosso rosto para mostrar para vocês. Não tem aqui enganação, mentira, minha amiga, meu amigo. Nós podemos falar isso, podemos falar com vocês porque vivemos o que nós falamos. Nós temos como provar. Uma coisa é chegar aqui e falar, que Deus muda, que Deus muda, que Deus muda. Nós fazemos mais do que isso, nós provamos. Nós provamos. Agora, a sua parte é consigo. Você tem sido afrontado pelos problemas, você tem vivido amargurado, triste, problema que te afeta, problema familiar, problema de saúde, problema econômico. Sua vida está dessa maneira.
Sua vida vai de mal a pior. Mas Deus pode mudar essa situação. Deus pode mudar a sua vida. Ele pode tirar todas as afrontas da sua vida. Veja mais depoimentos de pessoas que têm estado na concentração de fé e milagres. Vou colocar agora depoimentos das pessoas que chegam à concentração e elas falam o que alcançaram, os milagres que receberam, as bênçãos que alcançaram nessa concentração de domingo, 9h30, no nosso Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do metro de Chelas. Acompanhe. Estamos na Rua Dr. José Espírito Santo, em Lisboa, e é aqui, no número 36, que todos os domingos às 9h30, milhares de pessoas vêm participar numa reunião muito especial, uma palestra motivacional que serve de alicerce para toda a semana, pelas mensagens e pelas orações aqui realizadas. Tinha tudo, era uma pessoa que financeiramente, familiarmente, tinha tudo, mas o vazio, principalmente era o vazio que sentia. Tive uma doença, tive paracística benigna, que é uma doença do ouvido interno, vulgarmente doença dos cristais. Fiquei com essa doença durante 10 anos. Em 5 anos não sabia o diagnóstico, depois de 5 anos fui diagnosticada com esta doença. Fiz tratamentos, porque a doença não tinha cura, não era só para aliviar. E a minha vida toda foi tomando medicamentos por causa desta doença. Realmente eu trazia a vida sentimental também destruída, não havia diálogo, não havia compreensão. E passaram os anos e até que chegou que teve que terminar tudo, né? Terminou por ele querer que terminasse. Todas as dores, todas as enfermidades, todos os males, todas as obras malignas que aí estão, desapareçam agora. Saiam dessa criatura agora. Deixem esse corpo agora. Em o nome do Senhor Jesus, essa depressão, essa angústia, esse desespero, essa aflição, esse tormento, esse mal que aí está, agora mesmo, em o nome de Jesus, abandone essa pessoa para nunca mais voltar. Quando cheguei na Universal, aí foi uma transformação interior muito grande, quer dizer, aí pude distinguir perfeitamente o antes e o depois da minha vida. Era uma dor nas pernas intensa, 5 minutos em pé, já me custava imenso. E então, no primeiro dia que cheguei à igreja, ainda já nos primórdios, há 26 anos, e logo na primeira reunião, depois da oração, que eu nem sabia para o que é que estava, eu estava ali por curiosidade apenas, mas passou completamente e hoje posso estar 2 horas em pé, que não tem problema. No primeiro dia, depois da oração de libertação, eu fiquei curada logo no primeiro dia. Eu criei na palavra do homem de Deus, né? E fui para casa com essa certeza. Deus restaurou a minha vida sentimental. Hoje somos muito felizes e pronto, como o Sr. Bispo hoje também deu a mensagem, nós podemos não ver o Deus, né? Não vimos porque Ele é Espírito, mas temos essa certeza de que Ele está presente a cada dia da nossa vida. Eu, a minha esposa, estamos casados há 3 anos. Sofri muito no passado, hoje sou um homem muito feliz, mas graças ao Espírito Santo. Sem Ele não consigo nada. Sem Deus nunca vamos conseguir nada. O Salmo 91 promete essa proteção, tanto para nós, quanto também para os nossos entes queridos. Mas a condição é que nós façamos de Deus o nosso refúgio, o nosso abrigo. Isso acontece, obviamente, quando nos entregamos, quando buscamos a obediência, quando obedecemos a sua palavra. Os domingos é um restauro interior completo, não é? Então a pessoa sai com a presença de Deus, sai com a alegria, com a paz que tanto necessita e que não se encontra cá fora. Encontra-se em Deus.
quando nós o buscamos e o adoramos. Libertei-me da mágoa, da visão do vulto, libertei-me das coisas que me faziam mal, né? Hoje estou cheia, estou preenchida, sou uma pessoa alegre. Antigamente não falava muito, sou mais comunicativa. Estou bem, graças a Deus estou bem. Foi muito bom, saímos daqui muito felizes, muito contentes e em paz. Concentração de Fé e Milagres, um encontro para todas as famílias e para si que prioriza Deus na sua vida. Participe todos os domingos às 9h30 aqui no Templo Maior, receba mensagens motivacionais e participe nas 7 orações, para que você tenha prosperidade, saúde, bem-estar interior, uma família reconstruída, libertação espiritual, mas acima de tudo, o batismo com o Espírito Santo. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Prepare o seu copo com água. É momento de oração. Meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença em o nome do Senhor Jesus, com reverência, porque reconhecemos que o Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus do universo, aquele em que não há imperfeição, falha ou variação, mudança. Mas o Senhor é o mesmo do passado, e isso tem sido provado por meio de tantos milagres. E apesar de não merecermos, nós temos a ousadia de crer inteiramente na Tua palavra, sabendo, meu Deus, que o Senhor atende e jamais lança fora todos que vêm a Ti. E há pessoas que agora estão aflitas, desesperadas, pessoas que carregam no interior uma angústia muito grande, porque tem sido afrontada por diversos problemas para os quais ela não tem solução. E o que é certo, meu Deus, ela sabe que se não acontecer algo urgente, a vida dela está em risco, o casamento está em risco, a saúde está em risco. Então que através desta água o Teu poder entre no corpo dela e que ela já receba um sinal, uma força, um alívio, que ela receba uma direção para que através do Teu Espírito ela possa chegar na Tua casa e encontrar o que essas pessoas que hoje apresentamos aqui encontraram. Consagre este copo com água e que ao momento que ela beber, ela seja abençoada. Que a Tua paz entre nela e na casa dela, trazendo união, prosperidade e saúde. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu consagro a Ti esta água e os que creem, beba da mesma e sejam por Deus abençoados. Muito bem, agora, pastor Pedro, só depende de cada um, né? Mostramos aí os milagres. Agora a parte da pessoa é ela que tem que fazer. É como a jovem disse, ela não tem nada a perder, só a ganhar, bispo. Você só tem a ganhar. Se você chegar a uma universal, você não tem que pagar nada. Ah, mas dizem que pedem dinheiro. Não pedimos dinheiro, pedimos oferta para quem quiser dar. Se a pessoa não quer dar, não precisa, ninguém é obrigado a fazer isso. Aliás, você nem deve trazer dinheiro à universal. Não traga. Venha participar da reunião, venha conhecer o trabalho, tá bom? Conheça o trabalho da Universal e aí você vai saber se vale a pena ou não você estar conosco. O nosso templo maior está na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas, em Marvila. Você é o nosso convidado juntamente com a sua família, domingo 9h30, concentração de fé e milagres. Chegamos ao fim do programa, um forte abraço a todos vocês. E inclusive você que acompanhou também pela nossa página no Facebook, igrejauniversal.pt. Deus os abençoe.